Folha BR fungando no cangote da notícia. Estamos aqui numa entrevista através do Skype com o senhor José Pupo, um dos proprietários e fundador da empresa Canoar. Pupo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Guto. Tudo jóia por aí? Tranquilo. Pupo, o que o senhor tem a nos dizer aí a respeito das últimas matérias onde foi citado o nome da sua empresa? Eu achei até interessante o assunto ter sido trazido à tona, porque eu acho que é um assunto que cabe reflexão, né, e troca de ideias. Certo. Você acha que a sua empresa é beneficiada pelo governo municipal? Bom, primeiro, acho que é interessante a gente analisar a história da Canoar em Juquitiba, né? Porque quando a gente fala em governo municipal, pelo menos na nossa trajetória, desde que a Canoar se estabeleceu aí no município, nós estamos falando de várias administrações, né? Certo. Talvez 5 ou 6 administrações diferentes. Na visão que eu tenho, quando eu fui para Juquitiba a primeira vez e quando comecei a praticar canoagem aí e posteriormente resolvi estabelecer uma empresa no município, não existia esse tipo de esporte, né, aí no município, e a gente conhecia muito Juquitiba como a Estrada da Morte, né? Essa era a referência que a gente tinha de Juquitiba. Coube a Canoar, né, por ter sido a pioneira, né, a praticar o rafting aí, mesmo de maneira comercial, ou seja, cobrando um valor, né, para que as pessoas possam praticar esse esporte, né, fazendo disso, por que não dizer um comércio, né? E aliás, não foi só em Juquitiba esse pioneirismo, né, foi no Brasil. Coube a Canoar introduzir esse esporte no Brasil, através da minha pessoa. Desde aquele momento até atualmente, eu acredito que acontece o contrário, né, do que foi a pergunta que você citou. O que eu vejo acontecendo nesses pouco mais de 20 anos aí de estrada que a gente tem aí em Juquitiba, é a Canoar colaborando, né, com as diversas administrações que tiveram no município. Para você ter uma ideia, não me recordo de, nesses 20 e poucos anos, em nenhum momento a Canoar ter solicitado algum valor dos cofres da prefeitura para fazer alguma coisa, mas me recordo, e tenho aqui contabilizado, algumas dezenas de vezes em que a Canoar foi procurada, né, pelas diversas prefeituras para poder colaborar com algum valor financeiro ou com alguma estrutura, né, para diversos tipos de eventos e ações que ocorreram na cidade. Em relação ao assunto que foi citado, né, na sua matéria, que é a respeito de indicações, né, para as pessoas praticarem atividade de rafting, né, isso também não acho que dá para analisar isoladamente. Isso é uma coisa que tem uma história, né. Primeiro, durante muitos e muitos anos, a Canoar foi a única empresa operadora, né. Não existiam outras empresas que operavam. Depois de um tempo, pelo menos acho que uma década, aí surgiram algumas outras operadoras, né? Algumas surgiram e se mantiveram por um tempo, depois trocaram a administração, né? Foram vendidas para outras pessoas, né? Que eu acho que é o caso da Rio Abaixo, e outras existiram e se extinguiram, né? Muitas delas sem nem existir de fato, né? Uma dúvida mesmo que eu tenho, até mesmo quanto a Rio Abaixo,
de quantos anos que essa empresa existe de fato mesmo, né? Talvez caberia a você que está fazendo essa reportagem, enfim, está levantando todos esses dados, talvez me responder essa pergunta de desde quando que essa empresa é realmente registrada e existe, né, oficialmente como empresa no município, porque eu tenho dúvidas, porque até bem pouco tempo atrás não existia. Me parece que nos últimos meses houve uma formalização dessa empresa. Quando eu falo em relação a que eu acho que esse assunto das indicações, de quem liga aí, ou de como são apresentadas as empresas para um eventual visitante de Juquitiba que ligue para pedir informação, eu acho que é um ponto importante, está sendo discutido isso no município, porque às vezes você tem, por exemplo, uma empresa com 20 e poucos anos. Eu não estou aqui querendo dizer o que é o certo e o errado, estou querendo dizer que acho que é necessário levantar o assunto para discussão, tá? Só para que não sejam mal interpretadas as minhas palavras. Mas acho que o assunto é pertinente de discussão, porque você pega uma empresa que introduziu um esporte numa cidade que naquele momento absolutamente não era referência em nada de turismo ou de esportes de aventura. Você faz um trabalho durante tantos anos, né? Igual a gente faz em Juquitiba, né? E vamos dizer que amanhã um empresário resolva montar uma nova empresa aí. Não estou nem citando Canoar nem Rio Abaixo. Então, a partir daí, todos os contatos que chegam, tudo tem que ser dividido igualmente. Não estou dizendo que é certo e errado, estou dizendo que eu acho que é um assunto para ser discutido, para ser trocada ideias entre todos, para se chegar a uma conclusão. Porque eu tenho algumas dúvidas em relação a isso. Um dos motivos que me fez te procurar foi porque da forma como foi colocada aí a matéria, eu senti meio uma tentativa de colocar a Canoar como uma espécie de vilã, ou uma espécie de empresa que não tem escrúpulo, ou que não tem conduta. E eu resolvi procurar você porque absolutamente essa não é a nossa verdade, né? Certo. Mas em nenhum momento foi para transmitir isso aí. Não foi, mas da forma como foi colocado, por exemplo, em relação à presença do Ícaro. É exatamente isso. O Ícaro hoje, Pupo, ele é o diretor de turismo. E ele é um irmão direto de uma das proprietárias, é isso? A Fátima? Eu posso concluir o que eu estava falando? Sim, fica à vontade. Você me permitiria? Sim. Em relação à presença do Ícaro aí não sei se é diretor de turismo o cargo dele, me parece que ainda não é uma coisa que está muito bem certo o nome do cargo. Eu já filmei a portaria dele, ele está como diretor de turismo. Não sei se é esse nome diretor, mas tudo bem, mas que seja, também não importa. Eu vejo a presença dele aí muito mais como foi quase que a Canoar abriu mão dele. Eu realmente não queria perder um profissional igual o Ícaro. E assim, falando sinceramente para vocês, no que depender da Canoar, ele volta para Canoar, porque é um profissional excelente, é um ótimo menino. Eu acompanhei a tua entrevista com ele, ou da pessoa que se fez passar por um turista, que a mim, fazendo uma crítica construtiva, porque não sou o dono da verdade para apontar o certo e o errado, eu posso apontar o que na minha opinião é certo e o que na minha opinião é errado. Esse tipo de abordagem que foi feita com ele, na minha opinião, não é correta. Num primeiro momento, inclusive, o Ícaro não tendenciou a informação para Canoar. Houve uma insistência muito grande da pessoa. Esse menino nasceu na Canoar. Ele, quando o Ícaro tinha 1 ano de idade, 1 ano e meio, eu buscava ele na creche. Ele fundamentou toda a vida dele na Canoar. Quando se pensou aí num nome, quando pensaram no nome dele, por ele ser turismólogo, por ele ter crescido dentro da Canoar e ter uma grande experiência em turismo e poder colaborar com o município exercendo essa função, para o município eu achei ótimo, para a Canoar eu achei péssimo, que trata-se de um grande profissional que faz falta para a gente no dia a dia, né? Certo.
Então, na insistência de como foi falada a coisa, ele acabou dando aquela resposta, mas eu conheço a índole do Ícaro, porque vi ele nascendo, né, acompanhei desde esse começo, e em conversas que nós tivemos mesmo, e até vindo da parte dele, né, quando resolveu aceitar esse convite, me procurou, falou: Zé, vou ter que me afastar da Canoar, é uma coisa difícil para mim, porque vou ter que me afastar do Rio, porque se eu continuar sendo instrutor, que é uma coisa que eu adoro, as pessoas vão questionar, mas ao mesmo tempo é meu município, eu quero colaborar, também é uma oportunidade de aprendizado para mim, também é uma oportunidade de currículo, e eu acabei dando apoio para ele exercer essa função. Mas sinceramente, pela forma como eu estou vendo que a comunidade de Juquitiba, ou pelo menos uma parte dessa comunidade está encarando essa presença dele, eu sinceramente acho que não vale a pena ele dar essa contribuição, porque não me parece que está sendo muito bem recebido. Em relação à empresa Rio Abaixo, a Canoar não tem nenhuma restrição a essa empresa. A Canoar tem algumas restrições a certas coisas que acontecem no dia a dia, e que, já que quer-se ter uma divisão, né, de tudo certinho, coisas como manutenção de rio, como manutenção de estrada, que a Canoar faz, e tem gastos bem altos, né, mensalmente, até às vezes semanalmente, né. Acho que seria só mais bacana que isso daí pudesse ser, aproveitando que tem-se mais de uma operadora no município, né, que essas responsabilidades pudessem ser divididas também, né, seria uma coisa bacana. Certo, o William deu uma entrevista, Pupo, o William da Rio Abaixo deu uma entrevista aqui, ele falou que tentou uma parceria com a Canoar, mas não existe um bom diálogo entre vocês. O que o senhor tem a dizer a respeito disso? Posso esclarecer totalmente essa situação? Sim, pode ficar à vontade. A Canoar sempre foi aberta para parceria e um bom relacionamento com a Rio Abaixo. Aonde iniciou-se esse problema foi em relação ao trabalho dos instrutores, porque a Canoar tem uma política com instrutores, Guto, que a gente divide o trabalho que tem entre todos, porque todos precisam do trabalho, né? E a Rio Abaixo, agora eu acho que não está mais nessa situação, mas um pouco de tempo atrás, ela tinha necessidade de instrutores que ela não tinha formado, né? E o William gostava de abordar os instrutores da Canoar. E nós procuramos o William para dizer que não tinha problema nenhum, que a gente poderia ceder os instrutores quando a Rio Abaixo necessitasse, até porque quanto mais trabalho tem para a mão de obra local, melhor é, porque os instrutores podendo ter mais trabalho, eles se mantêm na posição de instrutor, não vão procurar outros trabalhos, e a gente tem a disponibilidade de mão de obra, então não teria problema nenhum para isso. Só que, como as descidas são divididas entre todos os instrutores, que quando ele precisasse de instrutor, ele desse um toque na Canoar, e a Canoar veria quem são os instrutores que está na vez deles de ser escalado, e passaria os instrutores para ele sem problema nenhum. No momento que a Canoar fez essa colocação para ele, ele imediatamente aceitou, falou que era coerente, e a partir do dia seguinte começou a agir de forma totalmente... Oi, voltamos? Oi, tranquilo. Voltamos. Imediatamente começou a agir de forma diferente, continuando a abordar as pessoas diretamente. Isso estremeceu o relacionamento entre Rio Abaixo e Canoar, mas tempos depois ele novamente procurou a Canoar. Nós explicamos novamente o procedimento da Canoar, né, e os motivos da nossa solicitação perante a ele. Ele novamente se comprometeu a agir dessa forma, novamente não agiu, continuou abordando os instrutores diretamente, os instrutores, na maioria das vezes, não aceitavam essas solicitações deles. Houve um aliciamento, é isso que o senhor está dizendo? Não, não é um aliciamento, eu não usaria essa palavra não.
essa palavra quem está usando é você. Certo, não foi aliciado? Não, eles estão convidados. Mas quando uma empresa quer ter uma parceria com outra, quer ter um bom relacionamento com outra e combina alguma coisa entre os empresários, entre os proprietários, os diretores ou os dirigentes da empresa, espera-se que essas atitudes sejam, o que o combinado seja cumprido. Pois bem, isso num segundo momento, depois de meses, não foi cumprido, e depois novamente, isso há alguns meses atrás, houve uma terceira tentativa de aproximação, e a mesma coisa, e inclusive quando o William mesmo, ele abordava esses instrutores da Canoar, ele dizia, não, isso tinha acontecido mesmo. Liguei ontem para a Fátima, para o Zé, conversei com eles, nós estamos de novo, nós estamos combinados, resolvemos, aparamos as arestas, então agora estou podendo te chamar, agindo totalmente contrário como foi o combinado. Então o que desestruturou o relacionamento entre a Canoar e a Rio Abaixo foi apenas isso. Foi uma falta de conduta aí, houve uma quebra de ética aí na disputa comercial. Não vejo essa questão dos instrutores como uma disputa comercial, né? Até porque, como eu te falei, eu acredito que ter bastante trabalho para os instrutores aí de Jequitiba é uma coisa positiva, porque a gente tem muito caso de instrutores legais que a gente perdeu, porque eles acabam tendo que buscar um trabalho mais formal, né? E essa questão dos instrutores é uma questão que no turismo de aventura é muito discutida, na Associação Brasileira de Turismo de Aventura, né, na ABET, é muito discutida também, porque todas as empresas de aventura trabalham muito com os autônomos, não tem, como o trabalho é muito esporádico, um dia você precisa de muitos, o outro dia você não precisa de praticamente ninguém, às vezes passa semanas sem precisar, e a gente tem condições de pagar os instrutores quando tem a receita, né? Quando os clientes vêm fazer as atividades. É uma equação muito difícil essa dos instrutores, né? Todas as empresas que operam no setor de turismo de aventura no Brasil têm nessa parte meio seu calcanhar de Aquiles, porque é difícil mesmo você ter bons instrutores e disponíveis, né? Tanto que depois de um tempo, depois de tantos anos, né, desde o ano passado, a Canoar resolveu montar uma escola permanente de instrutores, né? Não sei se você tem conhecimento. Está no site do Folha BR, exatamente, tem um cartaz lá que a gente colocou no site. Então, a gente fez essa iniciativa justamente pela dificuldade, né? É até um trabalho que a gente tem um custo relativamente alto para manter, né? Essa escola, ela é gratuita, né? Ninguém absolutamente paga nenhum valor para participar, e justamente foi uma solução que a gente encontrou para lidar com esse problema dos instrutores, né? Certo. Porque na verdade o que a gente queria, o que a gente não achava justo, é que se os instrutores que atuam na Canoar, eles dividem entre eles o trabalho por igual, não era correto vir uma outra empresa e chamar só os que ela prefere e dar uma oportunidade de trabalho maior, e essas pessoas que são convidadas por essa empresa continuar dividindo o trabalho com os outros que ficaram lá. Era essa ainda é a questão, né? Então, pelo menos isso foi o que aconteceu. Mas da parte da Canoar, não temos problema nenhum, não acho que inimizade traga nenhum tipo de benefício, seja na vida profissional ou na vida pessoal. E realmente eu quis te ligar para expor um pouquinho o meu ponto de vista, primeiro em relação a essa questão das indicações, né, do que fazer com quem procura a Prefeitura de Jequitiba pedindo informação a respeito do turismo de aventura. Porque eu acho que não é nem só no rafting, né? Eu acho que tem a questão das hospedagens, tem uma série de questões que deveria ser melhor conversado, debatido e ter uma posição consensual em relação a isso. Certo. Porque como eu tenho dúvidas se eu acho correto que
que amanhã entre uma empresa nova aí no município e seja divulgada pela prefeitura da mesma forma da empresa que está lá há 25 anos, que trouxe o esporte para a cidade, que colocou a cidade no mapa com uma imagem diferente do que uma cidade conhecida como a rodovia, como a estrada da rodovia da morte, né, igual era. Eu tenho minha dúvida de que isso é certo. Não estou falando em relação em Rio Abaixo, porque eu acho que é mais ampla a discussão. Não acho que é só Canoar e Rio Abaixo, sabe? Certo. Eu acho que é uma discussão mais ampla. Tá. Isso pode acontecer. É plausível, é um assunto plausível. Agora, ô Pupo, pelo que eu percebi, vocês mais ajudam a prefeitura do que, na verdade, obtiveram ajuda, é isso? Olha, na verdade é assim, eu conheci a prefeitura de Juquitiba em 1987, quando eu organizei o primeiro campeonato de canoagem, que no começo, antes de ter empresa de raft, eu organizava a canoagem aí. E até a prefeitura me apoiou aquele ano, eu me lembro muito bem, até que ela cedeu carne de coelho que ela criava na época para os atletas. Ela ajudou em muita coisa naquele evento. Mas logo naquela época eu percebi que não tratava-se de um município, vamos dizer assim, que pudesse ser considerado rico, ou com recursos financeiros para vários tipos de apoio, né? Então, a Canoar nunca foi de solicitar a prefeitura. Se pegar o histórico dos últimos 20 anos entre Canoar e prefeitura, você não vê uma situação da Canoar ligando na prefeitura para pedir alguma coisa. Porque a gente sabe da dificuldade que a prefeitura tem. Então a gente sabe que a gente é uma empresa, e a gente sabe que como empresa nós temos a nossa obrigação de cuidar das nossas coisas. Nós não devemos depender de prefeitura estar investindo um dinheiro na Canoar que pode ser investido em questões sociais, em questões de saneamento, tantos problemas que a gente enxerga que tem no município. E pelo outro lado, a gente acha que é nosso dever colaborar, visto que a gente, não só nós, todo mundo que está aí no comércio, eu acho que deveria ter um posicionamento e uma ideia de ajudar. E foi sempre o que a gente fez. São 10 eventos por ano, 8, 6, 15, eu não sei, depende do ano. Mas a gente sempre... A própria ida da Aline, quando a Aline foi para a prefeitura de Juquitiba, também a gente cedeu. Porque, olha, foi com dor no coração que a gente perdeu aquela profissional por aquele número de anos. A dona Cida foi buscar a Aline lá dentro da Canoar. E a gente, quase que eu bati o pé para não deixar aí, porque fez muita falta para a Canoar. Da mesma forma que o Ícaro está fazendo agora. E eu acho que são pessoas, eu acho não, eu entendo que são pessoas honestas. A forma, é legal que está gravado, porque dá para quem quiser ir lá e assistir novamente as entrevistas, porque é difícil um menino igual o Ícaro, que nasceu dentro da Canoar, quando foi feita a primeira abordagem com ele falou exatamente das duas empresas. Ele falou, ele citou as duas, ele foi correto. Aí, pô, a pessoa, mas qual a tua opinião? A pessoa insistiu muito para ele. Eu concordo. Faltou um pouquinho assim de jogo de cintura para ele na hora, de um pouquinho de discernimento para falar, olha, o julgamento é teu, né? Porque, claro, é óbvio que ele tem o julgamento dele, todo mundo tem o seu julgamento. É difícil você pegar um menino igual o Ícaro, que nasceu dentro da Canoar, ele conhece todos os nossos procedimentos, ele acompanhou tudo. Ele tem 20 e poucos anos, ele tem 20 e poucos anos de Canoar. Ele brincava nos botes da Canoar quando ele era uma criança. Então eu acho até em relação ao Ícaro, e esse foi um dos motivos que eu também resolvi te procurar. Certo. Importante passar a minha posição de uma pessoa que conhece esse menino desde que nasceu, porque é um menino absolutamente honesto, absolutamente transparente, tá com boa intenção na prefeitura. Não sei se ele vai aguentar essa pressão que toda essa situação está gerando. Se ele não aguentar e ele não ficar, a maior beneficiada vai ser a Canoar, porque vai ter um profissional excelente de volta lá na Canoar, que é da onde ele saiu. Para a cidade eu acho uma perca enorme,
porque realmente é difícil encontrar nomes, gente que tenha uma formação em turismo igual ele tem, que tenha um conhecimento do turismo de Juquitiba a fundo como ele tem, porque ele cresceu dentro do turismo de Juquitiba, né, visto que ele com 18 anos ele já começou a ser instrutor de rafting, mas ele já frequentava o meio do rafting e dos esportes de aventura aí desde muito antes que isso. É uma grande perda para a cidade, mas se outros empresários estão se sentindo, estão fazendo aí um pré-julgamento dele e achando que ele é uma pessoa que não goza de honestidade e nem de transparência, e que então que encontre-se uma pessoa mais neutra para ocupar essa posição. Agora, eu não podia deixar a coisa como está sem colocar a minha opinião. Agora, o julgamento em relação à índole do Ícaro, eu deixo para todos os munícipes de Juquitiba que possam fazer esse julgamento. Eu posso falar do que eu conheço desse garoto. Tranquilo. Acho que ele é uma excelente pessoa, um excelente profissional. Certo. Ô Pupo, parece que vocês também têm um trabalho voltado para a cidade de Brotas, é isso? Não, então, a Canoar é assim, doutor. A Canoar, ela começou em Juquitiba, depois no ano de... ela ficou muitos anos só em Juquitiba. Depois de uns anos, ela começou a abrir várias bases em outras cidades. Foi lá pelo começo da década... Foi lá por 97, 98 nós começamos, e até 2003, 2004 a gente manteve essa política de ter várias bases, né? Mas depois isso não se tornou viável, até de saúde para mim, porque eu tinha que viajar muito, eu tinha que estar aqui, ali, acolá, aqui, acolá, e chegou uma hora que eu não aguentei mais, né? Então, a Canoar tinha base em Brotas, tinha base em Socorro, tinha base em São Luís do Paraitinga, tinha base em Casimiro de Abreu, no Rio de Janeiro. A gente fazia viagens especiais, que a gente não tinha base, mas fazia viagens para o Rio Iapó, no Paraná, para o Rio Paraibuna, no Rio de Janeiro, para o Rio Itajaí. Aí, infelizmente, esse modelo acabou não se mostrando sustentável em termos de vida, não foi nem em questões financeiras. Mas você conhece bem Brotas, né? Não, conheço bem Brotas, mas a Canoar não mantém mais uma base nessa cidade. Certo, mas deixa eu te perguntar, e como que você acha que Juquitiba pode chegar à altura de Brotas? Ou se não tem possibilidade nenhuma, depende do rio, da infraestrutura, o que você acha? Olha, eu acho assim, Brotas começou bem depois, né, do que Juquitiba, e atualmente está bem na frente. É exatamente isso que eu queria... Você imagina um cavalo que saiu atrasado numa corrida, ultrapassou o outro e está bastante na frente. É difícil você recuperar. Tem alguns fatores que eu sempre insisti com as prefeituras. Vamos torcer para que a gestão atual agora consiga ter um bom olho para isso, até porque eu acho que não é necessário tanto investimento financeiro. Uma das coisas que eu acho que atrapalha para Juquitiba se tornar mais um local turístico mesmo, vamos chamar assim, uma instância turística, é que a cidade não tem cara de cidade turística. Precisaria dar uma moldada, primeiro no centro de Juquitiba. Uma lei da comunicação visual, como foi feita aqui em São Paulo, seria uma ótima ideia. Essa poluição visual que tem, um monte de placas, de coisas que não tem, uma padronização de calçamento, terrenos baldios que não são murados, falta de opções de lazer para turista. Então, uma sorveteria gostosa, uma área de convivência, né? Que nem Juquitiba tem tantos sitiantes, né? Praticamente eles vão sim em Juquitiba, mas eles vão comprar carne, eles vão comprar alguma coisa, mas eles não permanecem, né? Eles não têm eles não encontram um ambiente de interação. A cidade não interage com o turista, é isso, né? Eu acho que ela não tem essa característica física, eu vou dizer assim. Talvez fosse legal você dar uma visitada em Brotas, você fazer umas imagens e colocar no teu site.
Porque aí você vai ver, tem a pracinha da igreja matriz toda arrumadinha, aí tem a sorveteria que é nessa praça, tem 8 ou 10 bons restaurantes, tem opções de lazer dentro da cidade mesmo. Mas esses não são todos os pontos que eu enxergo. Esse é um dos pontos, né? Tem, claro, outras coisas que eu acho que poderiam ser feitas, mesmo nas opções de hospedagem, apesar da gente agora poder contar com algumas opções bacanas em Juquitiba, mas se você for comparar o número de pousadas que tem em Brotas e o nível de investimento que foi feito nesses lugares, né? Então, pega uma pousada e faz o levantamento de quanto foi investido em reais nesse espaço. E aí você soma todas as pousadas, você vai ter lá uma quantidade de reais que foi investido nessa área lá em Brotas. E em Juquitiba, com certeza vai dar aí, não vai chegar a 10%. Né? Isso não acontece só com Brotas, acontece em Socorro também, que foi uma cidade que largou depois de Brotas, né? A Canoar também teve uma participação em Socorro, porque na época foi ela que introduziu o rafting. E foram cidades que acabaram, que tinham mais estrutura, né? Não acho que no instalar de dedos a gente faz isso com Juquitiba, mas eu acho que é necessário, né? Até quando a Dona Cida veio, a Dona Cida fez logo que ela assumiu, ela fez uma visita aqui no nosso escritório, né, com alguns assessores dela, logo na segunda semana. Foi uma das coisas que eu falei, pô, no meio de tanto sitiante que Juquitiba tem, se fizesse uma pesquisa entre eles, deve ter tantos profissionais gabaritados que gostam de Juquitiba e que topariam até voluntariamente ajudar, achar um bom arquiteto para tentar fazer um projetinho de uma comunicação visual para a cidade, tentar, sei lá, escolher algumas cores para a gente tentar padronizar, né, essas edificações da avenida principal, para que ficasse uma coisa harmoniosa. Eu acho que tem tantas pequenas ações que não custam tão caro e que poderiam ser feitas. Tem outras que são mais complicadas, que alguns colegas da área de turismo reclamam, como a parte da manutenção das estradas de acesso aos empreendimentos turísticos, né? Isso acho que é uma questão também que ela é bem delicada, porque existe uma cultura de prefeitura de que arrumar a estrada é passar a máquina. Aí vai, quando arruma, vai lá e passa a máquina. Choveu no dia seguinte ou na semana seguinte, ninguém chega no empreendimento turístico, porque virou uma pista de rally na lama. Então tem muitos detalhes. Toda a infraestrutura, um monte de coisa, como a gente já vem questionando aqui há tempos, aqui através do Folha BR. Agora, Pupo... Não instalar de dedo, né, Guto? Mas a gente precisa ir caminhando, né? Lógico, não pode ficar parado, né? Já estamos bem atrasados. Pupo, para finalizar, eu gostaria de saber de vocês que vivem do Rio, como que está sendo tratado o Rio São Lourenço? Olha, o Rio São Lourenço, a gente acaba tendo notícias dele, vamos chamar assim, entre aspas, por tabela, pela água dele que deságua no Juquiá. Nós temos uma situação muito triste em Juquitiba, porque existe uma cultura geral de ribeirinhos, e mesmo de gente que não é ribeirinha, mas que não tem coleta de lixo, de despejar saco de lixo em beira do rio. Então, a cada cheia que os rios São Lourenço e Juquiá têm, uma quantidade enorme de lixo é arrastada para o rio Juquiá. Pra você ter uma ideia, semana passada nós recolhemos 40 sacos, e não é 40 sacos de lixo desses de 60 a 100 litros, não. São aqueles sacos de farinha, sabe, saco de farinha de padaria? Isso é aquele de estopa, né? Estopa. Isso. Nós recolhemos essa semana passada 40 sacos desses. Cada vez que a Canoar faz uma coleta dessa, ela tem um investimento ali em torno de 300, 400 reais que ela gasta, às vezes até mais. Nesse dia foram 13 pessoas, a gente gastou até mais do que isso. É uma situação lamentável. Até por isso que eu citei essa questão, porque atualmente a única empresa que faz esse recolhimento de lixo no Rio Juquiá é a Canoar. Se eu posso afirmar, a gente está na beira do rio, enfim, é só a gente que faz, e não é de hoje. A gente faz isso há 20 anos.
uns anos atrás, uns 2, 3 anos atrás, fizemos uma reunião no tempo que operava uma empresa chamada Equação e uma outra empresa chamada Cainágua e a Rio Abaixo, né, que operavam essas 4 empresas. Fizemos uma reunião para obter uma colaboração das outras empresas. Olha, a Rio Abaixo foi a que respondeu mais positivamente na época, mas durou 2 ou 3 coletas. Todo mundo sumiu e continuou a Canoar sozinha. Assim como acontece na questão dos gastos quando quebra uma ponte lá no nosso acesso, quando tem que comprar pedra para pôr na estrada. Quem faz? É a Canoar e a Caolin, que é uma empresa que tem vizinha lá. Somos nós. Nunca vi nenhuma outra empresa que opera chegar com um caminhão de pedra ou com um conserveiro e arrumar a estrada. Eu nunca vi. Então são essas pequenas coisas que eu também questiono, de que é preciso mesmo fazer uma reunião para a gente verificar mesmo como é que deveria ser. Tem algumas coisas que eu entendo, tem que divulgar todas as empresas, mas tem que divulgar com o que cada uma tem. A Canoar tem uma situação diferenciada no mercado de rafting do Brasil. Ela é a empresa que começou esse esporte. Nós somos responsáveis pela introdução desse esporte. Isso não acho que é uma informação que deva ser omitida das pessoas que buscam as informações aí na casa de turismo. Eu não acho. Se for assim, uma pessoa abre uma empresa nova aí, sem experiência nenhuma, e lá no turismo nós vamos ter que divulgar do mesmo jeito a Canoar e algumas empresas, né? Só para corrigir o que eu falei em relação à estrada, de vez em quando alguns sitiantes que tem lá, eles colaboram também. Seria injusto falar que não. Houve até uma época que fazia-se reunião... Fazia os mutirões, né? Mutirões, mas infelizmente, atualmente, isso não acontece. Mas os sitiantes, eles respondem positivamente lá na estrada. Existe vamos dizer assim, é que realmente a Canoar, as empresas de rafting e a Caolin, elas acabam transitando com um veículo mais pesado na estrada e elas acabam sendo responsáveis por um desgaste maior que a estrada tem, né? Então, nada mais justo e correto também que elas possam contribuir mais. Pupo, né? Muito obrigado pela sua entrevista aí no CDs e fica aí as suas considerações finais aí, fica à vontade. Uma boa tarde para você. Agradeço, Guto, tá? Sucesso para vocês. Valeu, obrigado. Um abraço para todo mundo aí de Juquitiba. Valeu.